Oi, oi, tropa! Como é que vocês estão? Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, às vezes boa madrugada, né? Vocês gostam de estudar de madrugada, nunca vi um trem desse, madrugada é hora de dormir, ué. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês estão bem? Gente, a aula de hoje é importante demais, se liga. Recortes temáticos. Isso aqui pode acabar com a sua redação. Quem ainda não ouviu falar dos estigmas? Você lembra do tema do Enem de 2020? Estigmas associados às doenças mentais. Gente, mas muita gente tangenciou esse tema, muita gente saiu mal na competência 2, porque é ela que avalia o desenvolvimento completo do tema. E esse é um vídeo para te mostrar quais são as 6, presta atenção, as 6 formas de cobrança dos temas da sua redação. É nessa aula que eu vou falar sobre a importância de tal coisa, caminhos para combater, desafios, impactos, empecilhos, consequências. Tá lembrado desses recortes? Não só esses recortes, como também recortes mais específicos, como os estigmas, certo? Como apareceu ali em 2019, democratização. Então são recortes determinantes. E aqui você já tem que ficar ligado, tá? Normalmente o recorte ele muda o núcleo. Beto, como assim ele muda o núcleo? O núcleo é a essência do tema, beleza? Essa essência do tema, ela é direcionada a partir do recorte temático, que é justamente a abordagem que você vai dar para aquela essência. Tá? O recorte temático, gente, presta atenção, ele pode, caso tenha problema no seu texto, tangenciar a sua redação, você pode tangenciar caso você não desenvolva esse recorte, ou mal desenvolver o tema. Agora, caso você não fale do núcleo, você vai zerar a sua redação, tá? Espero que tenha ficado claro. Por exemplo, estigmas associados às doenças mentais. Gente, doença mental, núcleo, você fala de doença física, você zerou sua redação. Agora, você fala da doença mental, da importância de perceber a doença mental, você não está falando do estigma. Se você não está falando do estigma, você pode tangenciar essa redação. Aí, quais são essas 6 formas, pelo amor de Deus, Beto? Tem a forma mais simples de todas, que é o tema problematizado. O tema que é um problema evidente. Beto, me dá um exemplo de tema problematizado? Claro que eu te dou. Vou te dar um exemplo com o tema do Enem, tá? Estigmas associados às doenças mentais. O tema já é um problema, tá evidente, você já pode apresentar. Mas nós temos outros recortes, que são os outros 5, que vai te dar ou que vão te dar trabalho. Quais são esses outros 5, Beto? Se liga, tema positivo. Tá lembrado do Enem de 2019? Democratização do acesso ao cinema. Cinema, núcleo, democratização do acesso. Ou seja, a disseminação do acesso ao cinema para todos, certo? Essa democratização do acesso é boa. Democratizar o acesso do cinema é bom. O que a gente tem que fazer? Falar da falta de democratização, da escassez de democratização do acesso ao cinema. E aí a gente problematiza o tema positivo. É aqui que a gente vai problematizar também temas como a importância, certo? A importância do esporte para a democratização social, a falta de importância atribuída. É aqui que a gente problematiza o tema também dos caminhos para combater. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o tema do Enem de 2016. O que a gente faz? Problematiza esse tema, a escassez de caminhos para combater a intolerância religiosa. Então, tema positivo, sem nenhum problema, né? Então a gente aprende que o tema positivo ele tem que se transformar em um tema problematizado. Como é que a gente problematiza? Encontrando, evidenciando esse problema. Então, tema problematizado, tema positivo. Vamos pro terceiro? Tema neutro. Antes de eu falar do tema neutro, eu queria te contar uma coisa. Se você não der like nesse vídeo, esse vídeo vai travar no seu computador agora. Travou! Dá like! Se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho, vai travar! Não, travou não, era só uma brincadeira. Gente, tava esperando você dar um like. Tema neutro, vamos lá, ó. Tema lá do Enem de 2014. Lembra? Publicidade infantil em questão no Brasil. Cara, esse tal desse em questão pode te dar problema, vem? Hein? Presta atenção, ó. Por exemplo, a água em questão no Brasil. Quer que eu falo da crise hídrica ou das enchentes, Beto? Eu não sei. Isso vai depender dos textos motivadores. Então, o tema neutro ele pode te dar um pouquinho de problema, tá? Acho difícil cair no Enem. Normalmente, o problema ou ele está escondidinho e te faz problematização, ou ele já vai ser um problema evidente. Última cobrança de um tema neutro no Enem foi em 2014, tá? Publicidade infantil em questão no Brasil.
Também caiu os efeitos da lei seca em questão no Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma cobrança, querendo ou não, recorrente no Enem desses temas neutros e a gente tem que ficar ligado. Beto, o que eu faço para problematizar? Ali os efeitos negativos da publicidade infantil, né? Que era justamente isso que os textos motivadores abordavam, tá bom? Então, 3 tipos de tema, faltam 3, tá? 4º tipo de tema, temos uma pergunta. Quando cai pergunta para você, Beto, eu desespero. O que eu faço quando cai pergunta, por exemplo? Existem meios para erradicar a crise hídrica? Pergunta. O que você faz? Corta a interrogação, certo? E aí a gente analisa a informação, a afirmação. Existem meios para combater a crise hídrica, ou seja, um tema positivo. A falta de meios para combater a crise hídrica. Se é uma pergunta, corta a interrogação, analisa a afirmação. Se a afirmação que sobrou é positiva, se é negativa. Se ela já é negativa, você já desenvolve. Então, 4 tipos de tema. Problemático, positivo, neutro, pergunta. Beto, tem como complicar essa pergunta? Tem. Tema dicotômico. E aí sim começam os seus problemas. Porque a VUNESP, depois que ela assumiu a prova do Enem, ela se mostra uma banca que ela é afeiçoada com temas dicotômicos. Não no Enem, não apareceu ainda, mas pode aparecer. Quer ver um exemplo? Ensino religioso. 2 pontos. Ferramenta de emancipação ou mecanismo de opressão social. Ferramenta de emancipação ou mecanismo de opressão social. É uma pergunta com 2 recortes, um positivo e um negativo. O que você faz? Você vai desenvolver de 3 formas. A primeira, o debate em torno do ensino religioso. Beto, por quê? Porque tem ou. Se tem ou, tem um polo positivo, tem um polo negativo, tem 2 polos que estão debatendo. Segunda alternativa, o ensino religioso enquanto mecanismo de opressão. Já apresenta o problematizado, já apresenta o negativo. Terceira via, qual é a terceira via? Apesar de o ensino religioso ser uma ferramenta de emancipação, no Brasil ele figura como um mecanismo de opressão. Problematização do positivo. Beto, qual que vai para minha introdução? O mais completo, que aborda os 2 recortes. E aí, nos desenvolvimentos, nos tópicos frasais, se aborda o debate e você já aborda o problematizado. Esse é o tema que eu vou chamar de dicotômico. Só para vocês entenderem, é difícil às vezes de compreender isso em 2 minutos de um vídeo aqui, que eu tô falando de tema dicotômico. Lá no 1 por Dia eu faço uma aula de 12, 13 minutos só para falar desses temas. E aí eu trouxe até aqui um fragmento da aula, inclusive se você quiser eu disponibilizo esse material gratuito para você, tá? Em que eu pego um tema e faço desse tema os 6 recortes para o aluno perceber, tá? Eu divido o tema da arte, o tema era a imposição de limites para a arte. 2 pontos. Forma de manutenção da moral social ou repressão da liberdade de expressão, tema dicotômico. Esse tema poderia ser positivo também, a arte como elemento de culturalização social, tema positivo. Poderia ser problematizado, por exemplo, a imposição de limites da arte enquanto mecanismo de opressão da liberdade de expressão. E o tema de pergunta, interrogativo, existem limites para a arte no Brasil? Pergunta. E o tema neutro, a arte em questão na sociedade brasileira. E para finalizar, o tema abstrato, a arte e o sonho da vivência amorosa e digna na sociedade. O que é um tema abstrato? É um tema, pouco palpável. É um tema mais filosófico, menos social, que pode aparecer aí nos vestibulares federais, em faculdades federais que não abordam completamente o Enem, como FUVEST, como Unicamp, faculdades ali, né, no eixo do Sudeste, ali em São Paulo, que podem ter essa vertente. Às vezes no Sul também a gente tem a recorrência desses temas. Beleza? Esses são os 6 tipos temáticos que podem aparecer na sua prova, tá? Vamos lembrar? Tema problematizado, tema positivo, tema neutro, tema de pergunta, interrogativo, tema dicotômico e o tema abstrato, tá? Se você gostou desse vídeo, o máximo que você pode fazer é compartilhar isso para 1 milhão de pessoas. Se você gostou pouco, dá um like e deixa aqui nos seus comentários assim, Beto, faz mais vídeo, que eu gosto de fazer vídeo para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço para vocês, tchau, tchau. Tamo junto, até debaixo da água.